Boa noite, pessoal. Essa é a segunda live que eu estou fazendo aqui no meu perfil, né, no Arte do Trading. E o objetivo dessa live é justamente compartilhar um pouco, né, do processo de evolução dos traders que operam conosco aqui no nosso projeto Arte do Trade, né? Eu acho que é muito interessante compartilhar justamente para que as pessoas possam ouvir as histórias, né? Ouvir de onde as pessoas vieram, qual que era a bagagem que elas tinham profissional, né? As experiências que elas passaram, quais os métodos que elas tentaram, né? E principalmente, o que a gente extrai de positividade, né? Quais são as grandes lições de aprendizado do que um trader de fato precisa para ter sucesso nessa atividade que é tão desafiadora, né? Então eu acho muito legal compartilhar essas histórias das pessoas que já deram certo, que estão dando certo, justamente para influenciar e para servir de ponto de reflexão para as pessoas que ainda estão na jornada, ainda estão percorrendo o caminho, que ainda não conseguiram consistência de resultados. Acho interessante porque a pessoa abre a cabeça, tem a possibilidade de ouvir histórias, ouvir o que funcionou, o que não funcionou e principalmente quais são os caminhos mais curtos, né, para de fato conseguir essa tão sonhada consistência de resultados. Então, eu vou deixar a live gravada para quem não tiver oportunidade de assistir a live hoje, né, porque eu acho importante as pessoas terem a oportunidade de assistir depois. E quem vai participar conosco hoje da live é um dos nossos alunos, é um dos nossos mentorados lá do projeto, da nossa sala educacional, Arte do Trade, né? E o nome dele é André Miranda. Eu vou ver se o André já está por aqui. Olha só, acho que o André já está por aqui. Deixa eu só... parece que o André já entrou. O André, você já me mandou aqui o pedido de solicitação. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aceitar. Entrar. Paciência com a gente, galera, aqui eu não tenho prática de fazer lives. É a segunda vez que a gente está fazendo lives por aqui. Mas eu acho que deu certo, olha só. Tá vendo umas imagens. Não, eu acho que não. Para um pouquinho. André. Eu acho que agora vai dar certo. André, acho que você recusou meu convite, rapaz. Manda uma outra solicitação, por favor, André. Ó, eu acho que eu consegui te convidar aqui, ó. Agora basta você aceitar. Opa, agora sim. Cara, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Você enviou o pedido, não sei o que aconteceu, foi pro celular da minha esposa, cara. Ah, é? Ela tá lá no parquinho com o moleque lá e Ah, ela mas fez agora assim. deu certo. Agora deu certo. Eu não sei. Também sou novato nessas coisas de live aqui. Esse negócio de live pra mim é novidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, você me ouve bem? Porque o seu som pra mim aqui tá saindo muito baixinho. Tá baixo? Peraí. E Eu vou pedir agora? até pra galera que tá acompanhando aí, galera, vocês estão ouvindo bem o som? Dá uma sinalização pra gente aí, só pra gente saber se a qualidade tá legal, pra E gente agora? poder dar sequência. Melhorou? E eu te ouço muito baixo, praticamente nada, cara. Tá, eu vou tirar Você me o. ouve bem? Eu ouço muito bem. Eu vou tirar Ó, tá o. melhorando. Parece que você fez alguma coisa que melhorou. Tô falando alto. Se quiser, eu tiro o fone aqui e a gente tenta fazer sem o fone. De Será que repente, fica melhor. melhor? Vamos testar, peraí. Peraí. Tenta falar alguma coisa para ver se eu te ouço melhor. Alô, agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco. Tá baixo ainda, mas melhorou. Pode ser o celular também, viu? Mas eu falo alto aqui, você vai me ajustando aqui. Vamos lá. E agora, melhorou? Para mim tá baixo, mas eu não sei se o áudio que eu capto por aqui é o mesmo áudio que a audiência tá captando. O Thiago falou que tá baixo ainda. Deixa eu tirar a capa. Às A vezes eu galera acho. tá comentando. Ó, continua baixo, o Thiago tá falando. Ô, Thiago, você me ouve bem o meu áudio? E agora? Ou é só o do André que tá baixo, Thiago? O volume aqui tá no máximo. Vamos ver se o Thiago ajuda a gente aí.
Esse negócio de live é tudo improvisado, galera. É É, ao vivo. Calma que improvisado. a Só gente que eu já tô começa. aqui, é que eu tenho um outro Ô, fone André, você aqui. passou perfume aí? Eu passei, pô. Senão, Ó, o Thiago tá falando o seguinte, ó, continua abaixo do André, o seu tá ótimo, então o problema é com o seu aí, será que é é, o o... meu celular. Putz, problema. É, vamos. Só se eu pôr mais perto, assim. O Thiago tá dando risada. E aí? Muito baixo? É, eu quase não ouço, eu tenho medo de gravar a live assim, o pessoal não ouvir, porque pra mim tá quase inaudível. Tá, Ó, de 0 a 10 tá tipo 1,5 o seu som pra mim. entendi. Eu tô te ouvindo muito bem. É, o Thiago falou ó, que o meu áudio pra ele tá muito bom, o seu tá baixo. Pode ser o meu aparelho. O problema, eu não sei se a gente consegue pelo. Deixa eu ver se consegue pela web aqui. Eu não sei, o meu aparelho deixa uma distância muito próxima. Eu tô a uns 20 centímetros do meu aparelho aqui. Eu não sei se você tá longe do seu. Não, agora eu tô perto. E aí? Muito É, baixo? melhorou pouca coisa. Será que tem algum controle de volume, alguma coisa assim? É, o volume aqui do celular tá no máximo. É que eu acho que deu uma travadinha no seu. Deu uma travadinha na sua internet, eu acho. Pra mim, sua imagem congelou. Olha, o pessoal tá falando que melhorou, dá pra ouvir. Beleza, então assim que voltar, congelou a imagem do André pra todo mundo? Ixi, agora eu acho que ele saiu. Peraí que eu acho que congelou lá pra ele. Eu vou chamar ele de novo aqui. Agora vai, hein? André, deixa ele conectar de novo. Calma que vai dar certo, galera. Vai dar tudo certo. Bom, assim que o André conseguir conectar de novo, a gente chama ele aqui, ó. Ó, entrou. Mandei o convite pra ele. André, mandei o convite, ele aceitou. Você já tá comigo aqui na tela agora. Vê aí se melhorou. Ah, agora melhorou 100%. Beleza, então ele captou agora o fone de ouvido aqui. Agora tá legal. Show de bola. Muito bem, então vamos começar a conversar com a galera? Vamos embora. Então vamos lá. André, primeiro eu queria te agradecer aí, cara, pela sua disponibilidade, né, de investir esse tempinho aí à noite, né, para bater esse papo aí com a gente, compartilhar um pouco aí do seu processo com a galera, né. E aí, cara, eu acho que para a gente começar a fazer o nosso aquecimento aqui inicial, eu acho legal se você puder só fazer a gentileza rapidamente de se apresentar, e aí a gente já parte daí. Fazer uma breve apresentação do que você atua, etc e tal, e por que você se interessou pelo trading, como que você veio parar nesse negócio do trading, e aí a gente toca já daí. Beleza. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André, como tu apresentou, André, e minha formação acadêmica é TI, sou formado em ciência da computação. Baixou de novo. Sou formado em ciência da computação e muito baixo. Eu acho que ele desconectou seu fone. Estava excelente, agora sumiu de novo o som. Melhorou? Melhorou 100%. Tá, então tem que deixar o telefone perto aqui. Então, sou formado na área de TI, sou formado em ciência da computação, tenho mais de 20 anos na área de TI, sou casado, tenho pai do André Luca, 2 anos e 5 meses, e me interessei no mercado financeiro há 3 anos atrás. Venho estudando bastante. O áudio está baixo ainda?
Tá muito baixo, eu quase não tô ouvindo. Se você segurar o microfone aqui assim, perto, será que ele capta melhor? Deixa eu ver se eu tenho um fone com fio aqui, com microfone. Pera aí, galera. Ó, tem alguma posição que você fica que fica muito bom, e aí some do nada. Pera aí, que eu vou pegar um fone com fio. Vamos lá que quem sabe faz ao vivo. E agora? Agora melhorou muito. Agora Melhorou, ficou né? mudo. Agora o microfone Melhorou, agora fica sim. na minha boca aqui. Agora tá Show de perfeito. bola. Então, beleza, você Agora estava o falando que você microfone trabalha com TI. Isso, tenho mais de 20 anos na área de TI, e venho estudando sobre o mercado financeiro há aproximadamente 3 anos. Não especificamente trade, mas há 3 anos. Fiz um MBA na área de investimentos e private bank também, nesse meio tempo, e me interessei bastante na parte de renda variável, a parte de operações de renda variável. E aí fui atrás e caí no trading ali, né? Meio que de paraquedas, mas sempre estudando. Fiz as minhas operações, fiz a minha primeira operação lá em 2019. Abri conta na corretora, comprei ações e tal, só que e estava muito fácil, porque a bolsa só subia. Então, você comprava, esperava subir e ia correr para abraço, né? Tudo dava certo, né? Tudo dava certo, não tinha nem problema. Aí veio pandemia e tal, aí o negócio começou a ficar bem sério. Aí falou, puxa, velho, como que a gente vai ajustar isso daí? Aí entrou os treinamentos mais pesados na parte de trading. Ah, então isso que eu ia te perguntar, beleza. Então, depois dessa sua primeira experiência com a Bolsa, com ações, você passou por outros treinamentos pagos sobre trading especificamente. Sim, eu fiz 2 treinamentos antes de conhecer o arte do trading, pagos, tá? André, e como foi a sua experiência nesses treinamentos? O que você vivia lá? O que você estudava? Como que era a dinâmica do negócio? Tá, nesse primeiro treinamento que eu fiz, ele era foi um treinamento com bastante conteúdo de aulas gravadas, tinha mentoria ali, aulas ao vivo, tinha bastante, mas eles davam um enfoque muito grande na parte de análise técnica. Então era bem focado em análise técnica, inclusive tinha módulo da parte de psicologia e tal, tinha módulo de gerenciamento de riscos, mas focado bastante em análise técnica. Bacana, conteúdo legal, várias setups de configurações que eles abordaram, mas ficou muito assim, genérico, bem genérico. Bacana conteúdo, mas genérico. Aí eu falei, putz, está faltando alguma coisa ainda. Então eu não senti confiança. Mas o material aprendido, você guarda e segue o barco, né? Mas não consegui. Mas não, esse ponto é importante, quer dizer, você fez um treinamento que, como você próprio está dizendo, da perspectiva de qualidade de conteúdo, era interessante, era um material robusto, mas ainda assim que fosse robusto, não foi suficiente para te dar confiança de operar no mercado. É isso que você está dizendo. Exatamente isso, exatamente isso. Tinha um arsenal ali, mas eu não sabia o que fazer com ele. Tava meio que. Tinha bastante instrumento, mas eu não sabia tocar. Entendeu? Não tinha ali. E aí eu parti para o próximo. O próximo foi mais interessante. Ele abordou uma questão mais objetiva, só que eu não sentia. Só que ele pecava um pouco na parte de gerenciamento de risco. Ele era bem objetivo, era um setup que você tinha os pontos legais ali para fazer, só que na hora que você ia fazer uma operação, você não podia fazer a operação porque não cabia no gerenciamento do risco. Então você perdia um monte de oportunidade para entrar numa operação, porque o gerenciamento do risco era muito grande e ele falou, não, essa aqui não vou entrar porque não cabe no risco. Aí eu falei, caramba, e você perde aí, como é que funciona? Então ainda falta alguma coisa. E, fiz algumas operações, né, fiquei bem 0-0, perdia tal, mas eu sempre fui bem resistente, assim, não tenho confiança, eu não entro, né? E aí foi nisso, que depois disso eu tava quase pensando, falei, putz, acho que não vai rolar, né? Acho que não leva o jeito tal.
Aí apareceu a arte do trade aí no meio do caminho. Então, antes da gente falar do seu processo, a partir do momento que você ingressou aqui com a gente, você tocou num ponto que eu acho super interessante, e eu queria que você compartilhasse um pouco disso com as pessoas, que é o seguinte, porque até então você estava no seu segundo treinamento, como você próprio estava dizendo, você entendia que era um treinamento de qualidade, tinha ali um conteúdo mais robusto, que ainda assim não te dava segurança para operar por motivos diferentes. Um por um motivo, o outro pelo outro, mas o fato é que você não se sentia preparado, ainda de fato capacitado para enfrentar os desafios do mercado e conseguir extrair recursos do mercado de forma eficiente, né, de forma consistente com esses treinamentos até então. E aí o que você falou foi o seguinte, que você começou a achar que a atividade não era para você. Olha que interessante, como que era esse sentimento? Ou seja, você sentia que você estava estudando, mas você pensava que você não estava aprendendo. O problema de não aprender e não conseguir fazer, você achava que era contigo? Era comigo. Fala, caramba, você faz, você estuda, você verifica, faz as coisas e um resultado não aparece. Você fica, caramba. Não tem resultado. Entendeu? E aí você fala, caramba, tô fazendo ali e não rolava. Eu falei, puta, aí ficava, tá faltando alguma coisa ainda. Tem alguma coisa ainda que não fechou. Mas aí no meio tempo, na correria do dia a dia, você acaba dando prioridades e aí você acaba deixando meio que segundo plano. Mas eu ainda falava, não, peraí, é interessante, é uma atividade interessante. Só precisa, de repente, achar alguma coisa. Mas no meio tempo, a gente fala, putz, tava quase desistindo também. Chega uma hora também que você acaba, acaba cansando, assim, você acaba frustrando. Isso é um ponto muito legal, porque olha o que você está falando, quer dizer, por não ter encontrado o ferramental necessário até aquele momento para dar certo, você primeiro achou que o problema era você, enquanto a gente sabe que não era, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. E por achar que fosse você o problema, e por achar que você já tinha feito todos os esforços e ainda assim não conseguia resultado, você considerou até a possibilidade de desistir, né? Exatamente. Praticamente já estavam desistir ou deixar em segundo plano por mais tempo, banho-maria ali por um tempo, sabe? Vou dar uma segurada aqui. Tá. E aí você conheceu o Arte do Trading, conheceu aí meu perfil. Exato. Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa, o que te chamou a atenção, porque você já vinha de 2 treinamentos que você achava interessante da perspectiva do conteúdo que era oferecido, e por que você decidiu entrar para o meu treinamento? O que fez a diferença? O que te chamou a atenção? Porque até então poderia ser mais um treinamento que não ia te agregar nada, né? Exatamente. Falei, puxa, mais um treinamento, vamos lá, aquela história, né? Pessoal que tem a publicidade... Tem muita gente que pensa assim, né? Ah, já fiz não sei quantos treinamentos, nada dá certo, né? Exatamente. Então, a arte do trade já vinha aparecendo para mim antes de você oferecer a mentoria que a gente fez junto, né? E inclusive a gente até conversou bastante no direct lá sobre a mentoria e treinamento. Mas o que chamou bastante atenção foi quando um modelo que hoje você não comercializa mais, mas você anunciava ele, que era a garantia de performance. Né? Você me explicou exatamente por que hoje você não trabalha mais com isso. Mas realmente... poderia trabalhar, né? Porque funciona, exatamente. Fala, pô, peraí, o cara tá colocando em risco ali o dele na reta e mostrando, falou, se você fazer tudo o que tem que ser feito e não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Ou seja, pô, nunca vi isso, né, nesse mundo aí de treinamentos, fazer isso, tá? Então isso me despertou, assim, foi o primeiro chamado. Aí a hora que você lançou o segundo, ali aquele formato, eu entrei, a gente começou a conversar e negociamos ali e tal, mas foi muito bacana. Aí falei, putz, vamos lá. Entendeu? Foi essa a situação. Tá. E aí você começou, a gente fez a mentoria, né? Depois da mentoria a gente entrou na parte técnica, porque a mentoria que você fez, na verdade, era para tratar todas as questões de ordem emocional e comportamental, né? Isso aí. E aí depois a gente fez toda a parte técnica, de fato, da estratégia operacional. Isso faz, André, 5 meses, acho que a gente completou 5 meses, já que você está na sala conosco, depois de ter feito o treinamento, a mentoria, 5 meses operando, né? Exatamente. Conta pra gente como que você está de resultado aí nesses 5 meses. Cara, são 5 meses no positivo, né? Não tenho nem que falar, né? Recuperei todos os meus créditos de DARF que eu tinha negativo.
Essa sensação é boa, E recuperar agora, os créditos de DARF na receita, né? e agora eu tô pagando IR todo mês, né? Então, bacana. Isso aí Esse é o imposto sem. que a gente gosta de pagar, né? Praticamente recuperei o investimento do treinamento, tudo. Não tem o que falar. É bem satisfatório e, assim, só estando ali para você sentir como é que o negócio funciona. Mas é bem positivo. Ou seja, então você está no quinto mês de resultado positivo, né? Todos os meses com resultado positivo. Aí eu queria pegar alguns ganchos a partir desse momento, né? Porque olha só, você já vinha um processo, estudando não sei quanto tempo, fez curso, não conseguia resultado. Fez a mentoria conosco, entrou na nossa sala operacional, primeiro mês, pá, positivo. Segundo, positivo. Terceiro, positivo. Quarto, positivo. Quinto, positivo. Quais foram, se você fazendo uma análise agora, partindo daquele momento que você começou a absorver conhecimento naqueles cursos anteriores, tudo que você adquiriu lá, não sei o que e tal, o jeito que você pensava, onde você achava que estava a solução, o que você buscava, para você ver o André, aquele momento era o André que buscava uma solução, que buscava dar certo, que buscava a consistência. Hoje é o André que encontrou a solução, encontrou o resultado, encontrou a consistência. Quais são os pilares, quais são as principais coisas aí que você acha que instalou na sua cabeça, ou que mudou, que fez você pensar diferente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sempre defendo aqui no meu perfil que a galera procura a consistência onde ela não está. E é por isso que 95% das pessoas não dão certo. A galera insiste em procurar a consistência fazendo coisas que não vão deixar ninguém consistente. Porque o pessoal acha que quanto mais conteúdo técnico absorver, melhores eles vão ficar com o passar do tempo, e a gente sabe que isso não é verdade. Mas não adianta eu falar isso, parece que a ficha das pessoas não cai. Por isso que eu queria ouvir de você. O que foi importante para você, André? O que foi determinante para que você hoje conseguisse produzir, consiga, né, mês após mês, produzir resultado com consistência? Bom, para mim, o que foi determinante, se eu puder, né, definir em uma situação só, foi o real entendimento da atividade trading. Tá? Isso para mim, natureza da atividade, né? A natureza da atividade trading. Tá? A partir do momento que você tem isso claro, definido, muda o jogo, muda tudo, né? Muda a cabeça, você começa a pensar de forma diferente, né? Porque isso faz com que você não ache que você está certo, que você está errado, que você estuda pra caramba, ali a análise, fala, caramba, eu estou estudando aqui, tem a entrada, isso aqui, fiz tudo certo e deu loss. Aí você fala, caramba, o que eu estou fazendo errado? Não, você não está fazendo nada errado, faz parte da natureza do trade. Isso daí que funciona, é dessa forma. Então isso muda. Para mim foi a chave, porque gerenciamento de risco, eu sempre fui uma pessoa bem precavida. Então para mim eu nunca coloquei meus ovos numa cesta só. Então sempre fui. Só que na abordagem que você apresenta, o gerenciamento de risco é muito legal, ele é dinâmico. Então você consegue se ajustar conforme você vai tendo ganho, conforme você vai tendo loss, você vai ajustando. E os outros não têm isso, é fixo, eles abordam o gerenciamento de risco de outra forma. E aí você perde, às vezes, operações que você poderia ter gain e não entra por causa de risco, né? Enfim, e a outra abordagem da questão objetiva. O seu método, você mostra uma técnica objetiva, ou seja, você consegue, entrou aqui, tem aqui o sinal X e Y, então você não tem subjetividade na entrada. Todo mundo faz as mesmas operações, na sala a gente não tem dúvida para fazer nada. Então, e tá ali. Então, isso daí já era, não tem o que dizer. Então, a partir daí, acabou. Mas o principal para mim, e aí pessoalmente, foi entendimento da natureza. E que trabalhar de forma, saber que é aleatório, saber que é probabilidade matemática, ou seja, você põe todos esses conceitos ali, você acabou. Cara, é um trade em 200, um trade em 500 e vamos embora. E aí eu acho que a grande questão é tentar explicar isso para a moçada, né? Porque a galera não entende isso, né? Quando eu falo que trade é sobre probabilidade, a galera pensa que é só sobre estudar matemática, mas não é, porque da perspectiva, a partir do momento que você entende a natureza,
da atividade de trading, essa questão das probabilidades, mas de forma mais profunda, né? Como a gente aborda no treinamento, muda o jogo, é o que você falou, porque muda o seu jeito de pensar e de entender o trading. E a partir do momento que o seu jeito de pensar e entender a atividade muda, o seu comportamento automaticamente muda, né? Porque e aí o seu comportamento passa a ser consistente, a sua atitude muda, porque a galera quer ter consistência de resultado sem ter consistência de comportamento, sem ter consistência de atitude. E eu defendo que é impossível você ter comportamento adequado, ajustar a sua mentalidade à atividade de trading se você não compreender a verdadeira essência, a verdadeira dinâmica, a verdadeira natureza da atividade, né? E a partir do momento que você entende, você deslancha, que é exatamente isso aí que você está comentando. Por isso que eu sempre bato tanto aqui, galera. A galera que não é consistente ainda, busca solução, busca consistência onde ela não está. A consistência não está nos gráficos. Você concorda com isso, André? Totalmente. No gráfico ele é um instrumento ali, ele é uma tela onde que a gente vai extrair do nosso operacional. A gente vai fazer a leitura a partir do gráfico. Não é ali que vai surgir. Você tem que ter o entendimento. Você tem o entendimento, muda totalmente a figura. E aí tem um ponto interessante também que eu queria ouvir sua opinião, que é o seguinte, né? Às vezes o cara tá lá, já tentou 10 métodos e tal, não dá certo, tá difícil. O que eu costumo dizer? Trading é para todo mundo. Para todo mundo quem? Para todo mundo que quer se dedicar, quer pagar o preço e quer fazer o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, com tudo que você aprendeu no método, com o que a gente faz no dia a dia na sala operacional, você não entende que todas as pessoas têm capacidade de fazer aquilo? Não é nem um bicho de 7 cabeças? Sim, não é nem um bicho de 7 cabeças. Não é muito mais fácil que o pessoal pensa que é. Porque o pessoal acha que a consistência vai vir um ser de outro planeta e tal, vai mudar. E é simples, né? É simples, porém você tem que ter a dedicação e disciplina para executar, fazer a execução, né? Se tivesse que falar o segredo, é a execução. Você tem a metodologia, você tem que executar aquilo ali. É igual que a gente sempre fala na sala, é igual o plano de voo de um piloto de avião. Ele tem lá, ele traça do ponto A ao ponto B, ele tem que fazer aquilo. Se por um acaso ele resolver, vou mudar aqui o negócio, pode dar problema. E é a mesma coisa que a diferença. Aí é parecido, porque lá ele está trabalhando com vidas e a gente está trabalhando com valor financeiro, monetário. Então você perde dinheiro aqui no trade, lá você pode causar um acidente e ter vida. Então você tem que executar e seguir o plano. Se você estiver disposto a seguir o plano, a estudar e seguir o plano, executar certinho, é para todo mundo. É que a galera, o que falta? A galera tenta executar sem ter as habilidades emocionais, sem ter as habilidades comportamentais, né? E por isso que não dá certo, porque eu defendo, se você pegar e der uma estratégia operacional, a melhor do mundo para o cara, e o cara não tiver habilidade mental, habilidade emocional e habilidade comportamental desenvolvida, e essas 3 habilidades vêm da compreensão da natureza da atividade de trading, o cara vai perder dinheiro com a melhor estratégia do mundo, porque não vai conseguir executar. Exatamente. Aí não adianta nada, a pessoa não vai dar certo. Agora, uma coisa que eu queria também ouvir de você, que também tem a ver com isso, que a gente acabou de falar que é para todo mundo. E aí, eu falo outra coisa no mercado que vai contra o que todo mundo prega no mercado, né? Porque todos os gurus por aí falam que para o cara ter sucesso no trade, não sei o quê, precisa ter muita experiência, não sei quantas 1000 horas de tela, porque não sei o quê, bababá, bababá, bababá. E a gente tem, na semana passada eu falei com o Luiz, né? Fiz uma live com o Luiz, que opera com a gente. Essa é a segunda live que estou fazendo com você, porque vocês entraram juntos. Então os dois estão aí no nosso projeto há 5 meses. E os dois disseram o seguinte, no primeiro mês de projeto, começou com resultado positivo. O que mostra que não tem que ter experiência. O que tem que ter é transformação do jeito de pensar. Entender a atividade de trading. E isso tem método, né? Porque a gente aprende isso com método, né? Exatamente. É isso mesmo. Porque assim, eu imagino que quando você também começou, você tinha isso na sua cabeça. Quer dizer, daqui um tempo... E talvez bastante tempo eu vou me dedicar para isso e vai dar certo. Como que você vê o tempo que deu certo para você vis-à-vis o que mudou na sua cabeça e a expectativa? Você achava que poderia demorar mais? Olha, sinceramente eu achava que poderia demorar mais.
sim. Mas na prática eu tô vendo que não, que realmente o método, você tem que seguir o método. Seguiu o método, executou, fez tudo que tem que ser feito, né? Não vejo nenhuma dificuldade, assim. Tem que estudar, tem que aprender a ferramenta, tem que aprender algumas coisas básicas ali de operação, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas particularmente eu achava que teria alguma coisinha, um pulo do gato ali que ia fazer daqui um tempo. É igual o pessoal falar, tem 14 mil horas de voo para o cara ficar experiente. Cara, no trade não, você já tem uma metodologia, a não ser que você vai desenvolver uma metodologia nova, aí você vai ter que trabalhar, estudar, fazer backtest. Aí concordo, aí você tem um processo de avaliação, análise, criação de um método. Mas a partir de um método pronto, é só seguir aquele método, né? Igual aquele cara que brinca, é só aplicar a forma do Pitágoras, né? Não precisa desenvolver a forma do Pitágoras. Professor Clóvis de Barros. Então, eu não quero desenvolver o Pitágoras, eu quero aplicar, é só aplicar. É igual no seu método, no seu caso é a mesma coisa, é só aplicar o método e bora, entendeu? Eu também penso com você, porque assim, uma coisa é é óbvio que o cara que vai desenvolver uma metodologia, ele precisa de fato ter muita experiência, porque ele está partindo do zero, e todos aqueles conceitos ele traz da própria experiência dele e tenta colocar aquilo de alguma forma para trabalhar junto e dar certo, né? Agora, quem está aprendendo uma metodologia, e é muito importante destacar, né, uma metodologia objetiva, e eu vou entrar nesse assunto agora, porque assim, quando você aprende uma metodologia e você segue o método, a única coisa que você tem que fazer é seguir o método. Né? E por que as pessoas não conseguem seguir o método? Porque falta estrutura mental. E é aí que fecha o ciclo. Só que as pessoas insistem em estudar gráfico, insistem em estudar padrão, insistem em estudar indicadores, e aí constrói aqueles sistemas malucos que não tem nada a ver com nada, o indicador não fala com a média, que não fala com o time frame, que não fala com... É tudo maluco, a pessoa não sabe calcular aquilo, não sabe para que serve, faz aquela salada na tela que quer ser consistente daquela forma. Aí perde uma semana, muda de estratégia. Perde outra semana, muda de estratégia. Né? Em um mês já passou 4 ou 5 estratégias, não conhece nenhuma com profundidade, não se especializa em nenhuma e ainda assim acha que esse é o caminho da consistência e que se continuar com essa abordagem, e eu acho engraçado porque as pessoas acham isso, se ela continuar fazendo aquilo, estudando aquilo, ela vai dar certo em algum momento. E não vai. É perfeito. A galera vai lá, faz meia dúzia de operações em uma estratégia, não fica bom. Ai, putz, não funciona essa estratégia. Faz meia dúzia, vou para outra aqui. O cara vai pegando a caixinha de estratégia dele e vai testando. Só que você tem um processo, você tem que seguir. Aí entra a estatística, entra a matemática. Você tem que conhecer a sua estratégia, qual que é a performance, o desempenho da sua estratégia, né? Enfim, tem tudo isso. Isso só vai acontecer, você vai ter conhecimento disso estudando, fazendo o treinamento, enfim. Não adianta. E praticar ali e ser fiel à sua estratégia. Você tem que seguir a sua estratégia. Você, tem uma estratégia, eu vou fazer 200 operações com aquela estratégia. Aí eu vou ver como é que... apesar de você ter feito os testes antes, faz na conta real 200 trades ali com aquela estratégia. Depois, se você não ficou satisfeito, aí você pode trocar, mas faz 200, pelo menos. É aquele ditado do Bruce Lee que falava, né? Eu não tenho medo do homem que treina 10 mil chutes diferentes. Exato. Eu tenho medo do homem que treina 10 mil vezes o mesmo chute, né? Então. Isso é especialização, galera. Então. Ô, André, agora você falou um negócio interessante, você já tinha comentado lá no início da nossa conversa, essa questão da objetividade, né? E aí, para quem está nos ouvindo agora, é o seguinte, no nosso método, na nossa abordagem, a gente utiliza uma metodologia 100% objetiva. E o que é uma metodologia 100% objetiva? Todas as nossas regras são objetivas, todos os nossos gatilhos são objetivos, tudo que a gente define no nosso roteiro operacional é objetivo e não depende de interpretação pessoal, nem minha e de nenhum dos traders, né? Então, e por que isso é tão importante, a gente não ter uma abordagem subjetiva? Porque quando a gente tem uma abordagem subjetiva, o que a gente faz, na maioria dos casos, é que a gente está operando a nossa forma de ver o mercado. E isso se mistura com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos vieses, os nossos achismos, as nossas interpretações. E aí, se você pega o mesmo gráfico e coloca na frente de 10, 20, 30 traders grafistas,
você vai ter ali 10, 20, 30 leituras diferentes, 30 análises diferentes, vai ter um que vai estar mandando comprar, o outro vai estar mandando vender, inclusive na mesma situação, né? E fica aquela confusão, porque cada um está interpretando o que acha do mercado e não está operando o mercado como ele é de verdade. Na nossa abordagem, isso não existe, né, André? E aí eu vou te dar o gancho, até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o seguinte, eu acho que isso faz muita diferença também de todos nós olharmos para o mesmo horizonte, né, ter um plano definido, seguir aquele roteiro, é muito legal, porque todos fazem a mesma coisa juntos, todos entram nas mesmas operações, porque as operações não são interpretativas, né? Então a gente faz a nossa leitura pré-mercado e a partir desse momento todo mundo já sabe o que esperar do mercado, o que fazer naquele dia de pregão, o que não fazer naquele dia de pregão, né? Porque a gente aplica também aí os nossos filtros para nos mostrar o que precisa ser evitado, o que a gente não tem que fazer, né? E a gente vai construindo a base das nossas operações por esse modelo de construção de argumentos, onde a gente constrói argumentos para entrar nas operações e argumentos para não entrar nas operações, mas tudo de forma objetiva, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e qual foi o efeito dessa abordagem no seu jeito de pensar, no seu jeito de se comportar e no seu jeito de atuar no mercado. E se você acha que isso foi importante para você de alguma forma. Ah, com certeza. A objetividade é fundamental. Que a partir do momento que eu comecei a ver que era objetivo, acabou todos os problemas, né? Um dos treinamentos que eu fiz, que eu paguei caro nesse treinamento, e ele tinha um conteúdo bom, era muito subjetivo. Você não conseguia, que nem você falou, pedir para a galera traçar topo e fundo, cada um traçava de um jeito. Porque era subjetivo e, fez o pivô aqui, não sei o quê. Então, cada um vai interpretar, vai enxergar aquilo que os olhos estão ali, que a pessoa estudou, e, enfim. Então, a subjetividade ela tem que ser anulada. Para mim, a hora que conheci o seu método ali, de entrada, de abordagem, fantástico, não tinha dúvida. Porque a subjetividade gera dúvida. Cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai ter um ponto de entrada, ou não vou entrar, ou vai deixar algum viés ali emocional, alguma coisa, fazer, não, porque olha, faltou aqui, não sei o que. Não, o nosso ali a gente entra, bateu, tal, deu loss, deu gain, e pronto, seguimos o plano e próximo trade, entendeu? Então, para mim, a objetividade é um dos fatores muito importantes no trade. Você falou uma coisa muito interessante, você falou assim, que a subjetividade gera dúvida, né? E um dos maiores fatores da ansiedade do pessoal no mercado é a dúvida. Mas não dúvida com os resultados, porque essa dúvida sempre vai existir, porque eles são incertos. Mas dúvida sobre o que fazer, como fazer, o que não fazer. Porque o mercado está ali se balançando o tempo todo, né? Sobretudo nesses dias de maiores volatilidades que a gente tem vivido. E quando a pessoa não tem um plano muito bem definido, ela começa a criar justamente aquela ansiedade. Porque vem justamente dessa abordagem subjetiva. Como que é hoje o dia? O dia é maçante para você na sala operacional? Cara, o dia é muito tranquilo, a gente não tem estresse, é até chato, porque às vezes você não tem operação, porque a gente tem ali critérios e filtros, enfim, a gente tem que não deixa a gente entrar em operações que não estão a favor, né, que estão a nosso favor. Então é muito tranquilo, né? A gente faz o gain, tem o loss, faz parte, tem o loss, e no outro dia tem trade de novo e a gente repete. Então é bem, como o Luiz brinca aí, né? É bem chato, né, Luiz? Enquanto tá chato, tá bom, porque nós estamos fazendo a coisa certa, né? Não tem emoção, tô vibrando e não sei o que. Não, porque faz parte, é a atividade que a gente faz e a nossa remuneração. Porque tem gente, André, que comenta que acaba um dia de pregão exausto, né? Justamente por isso que o mercado consome, o cara fica ali girando no mercado o tempo inteiro, né? E a nossa abordagem não é isso. A gente fica lá, inclusive, contando piadas sem graça até aparecerem as operações, né? Exatamente. E quando elas não aparecem, a gente não faz nada e tá tudo bem. Segue o barco. Uma outra coisa que eu queria o seu depoimento para a galera, que é o seguinte, tem muita gente que confunde boa performance no mercado com quantidade de operações. E é um negócio que eu sempre falo, não tem nada a ver, porque a nossa metodologia aqui, a nossa abordagem, é extremamente seletiva, a gente opera super pouco, né? Por exemplo, tem meses aí que tem 22 dias de pregão e a gente tem 18, 19, 20 operações, ou seja, tem dia que a gente nem opera.
porque o mercado não apresentou boas operações. Mas ainda assim a gente consegue uma rentabilidade sobre capital operacional muito interessante, né? E aí eu queria que você até me ajudasse nisso, porque para a maioria das pessoas você só consegue resultado no mercado se você ficar naquele giro louco ali, operando o dia inteiro, passando mal. E na minha visão é o seguinte, no trading menos é mais, né? Com certeza. A gente tem operações no mês aí que é abaixo da média de um trade por dia. Então, se você olhar, dá menos que um trade por dia. Tem semana que a gente operou 1 ou 2 vezes na semana. Enfim, às vezes, lógico, acaba você tendo 3 operações num dia porque teve oportunidade e tal, mas na média acaba sendo menos de um dia. E não é o giro que vai fazer você ganhar dinheiro, vai te deixar mais estressado e vai te consumir ali, né, recurso mental e financeiro, porque você tem que pagar as taxas ali também de bolsa, e quem não paga corretagem e tal, enfim. Mas a nossa abordagem é muito tranquila, não tem estresse, a gente faz o que tem que ser feito ali e vamos que vamos, é igual pescar, você joga ali e espera. E aí você tem que estar preparado para poder capturar e tirar o peixe da água, né? E se não tirar também, escapar, escapou, faz parte também, probabilidade ali. Eu gosto de definir, eu acho que um bom paralelo para a nossa atividade é igual o surfista, ele entra na água e fica lá parado esperando a onda, se não vier a onda ele vai montar onde? Não tem o que fazer, e se vier uma onda muito forte, ele tem que estar preparado para não se machucar também, e se vier ele tem que estar ali, a oportunidade certinha, para não fazer a coisa do jeito mais tranquilo. Eu penso a mesma coisa. Ô André, agora eu queria a sua opinião, porque para as pessoas que não sabem, o que acontece? O nosso treinamento ele é composto de 2 fases, né? Tem toda a parte teórica do treinamento, né? Então, onde os alunos vão assistir todas as aulas gravadas, etc e tal. E depois que eles acabam todo o conteúdo teórico que passa aí por toda... Primeiro a gente trabalha a cabeça do aluno, né? Depois de trabalhar aí todas as habilidades mentais, comportamentais e emocionais, a gente vai tratar a questão também do gerenciamento de risco, como o André falou agora há pouco, que é um pouco diferente do que o mercado atua. Eu entendo que é um pouco mais inteligente, porque ele vai se moldando na nossa performance e vai protegendo o nosso capital, e não protege só o nosso capital financeiro, né? Ele protege também o nosso capital emocional, que é super importante para que a gente consiga executar a nossa estratégia da forma que ela tem que ser executada. Agora tem um ponto super importante aí, no meio do caminho, que eu esqueci de falar, que o nosso treinamento aborda, que eu acho que a maioria dos treinamentos não abordam, que é a construção matemática, né, André, do trading. Exato. Eu percebo que pouquíssima gente no mercado fala de expectativa matemática, eu percebo que pouquíssima gente no mercado fala de edge, né? E a expectativa matemática e edge, ou seja, a construção matemática das suas operações, que vai fazer com que você consiga, de fato, extrair resultado positivo do mercado, né? Porque o que faz um trader ser consistente é o fato dele conseguir extrair uma vantagem matemática sobre o mercado. E você só consegue isso com uma abordagem pragmática, objetiva, de construir essa equação matemática e fazer ela parar de pé, né? E aí surgem esses mitos no mercado. Ah, não, porque tem que alongar a operação, porque não sei o quê, 1 para 1 não dá certo. A gente opera 1 para 1, tem resultado fantástico, né? E a gente vê, inclusive, que no médio e longo prazo não faz diferença o seu risco-retorno. O que vai fazer diferença é o tempo que você passa na tela, o estresse que você vai ter no seu fluxo de caixa, porque quanto maior o risco-retorno, menor a sua taxa de assertividade, mas da perspectiva matemática de um mês pelo outro, na média, não faz diferença, e a gente prova isso matematicamente, né? Eu tinha esquecido de falar desse lance da construção matemática, André, mas eu acho que é super importante, porque eu vejo que a galera, quando chega para o treinamento, já passou por alguns treinamentos, você veio do segundo treinamento, que eram 2 treinamentos de conteúdo robusto que você falou. O Luiz, semana passada, falou comigo que vinha também de 5 ou 6 treinamentos que nunca ninguém tinha abordado essa construção matemática, né? Que é justamente da gente entender todas essas equações, quer dizer, como que a gente usa taxa de acerto, taxa de loss, combinado com risco-retorno para a gente determinar o que é ponto de break-even e, a partir daí, o que a gente precisa construir de vantagem matemática para fazer com que essa equação fique positiva e pare de pé, né? A gente não tinha falado sobre isso. Mas, depois que a gente faz isso no treinamento, a gente então vem para a sala operacional.
E é sobre isso que eu queria comentar contigo agora, porque eu tenho duas visões e eu queria saber o que você pensa a respeito disso. A minha primeira visão é o seguinte, e aí eu fico até receoso de falar isso, porque a galera pensa que eu estou tentando puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu acho que a probabilidade de uma pessoa conseguir dar certo no trading sozinha é quase nula. Exato. Por questões de todo esse conteúdo que ela precisa desenvolver, que as pessoas nem sabem que existe, né? Porque é como o Mark Douglas fala, trade é um negócio tão diferente de todas as outras atividades que sequer as pessoas sabem quais são as habilidades que elas precisam desenvolver para o sucesso, em que nível elas precisam desenvolver. E a gente sabe que é verdade. Você está aí no seu 5º mês de consistência, sabe que... E não te falaram isso nos outros cursos anteriores, né? E nunca falam, esse é o problema. Se falassem, as pessoas seriam consistentes. Então eu acho isso, que é muito difícil a pessoa ser consistente sozinha, e acho sem mentoria, e acho também sem acompanhamento, André. Porque uma coisa é você desenvolver, uma coisa é você estudar conceito, outra coisa é você transformar o seu conceito em habilidade de execução. E é aí que eu acho que a sala operacional é fundamental. Além do que, trade é uma atividade muito isolada, que você fica ali da sua casa operando, não tem com quem bater um papo, trocar uma ideia. Você vai conversar com sua esposa não conhece trade. Vai conversar com o amigo não conhece trade, são poucas pessoas. Então o trader acaba que passa ali pelos perrengues todos do mercado, por toda essa situação emocional, sem ninguém para conversar. E eu acho que a sala educacional, esse nosso convívio na sala, todo mundo ali operando junto com o microfone aberto todos os dias, ajuda muito nisso. Eu queria que você fizesse uma análise a esse respeito, como que isso funciona para você e qual o valor que você vê nesse convívio com a gente na sala operacional. Então, o primeiro ponto, a questão da matemática, expectativa matemática, essa parte toda, ela é fundamental. Eu tinha uma noção, assim, porque eu né, vim da área de exatas, tal, eu sempre gostei de números ali, né, tinha que trabalhar com uma porcentagem, ou seja, você tem que saber quanto você ganha, quanto você perde, né, a taxa ali, mas eu não sabia que isso era expectativa matemática, né, no caso do trade, no treinamento anterior que eu fiz, abordava essa parte, mas não falava explicitamente que era a expectativa matemática. E aí com você mostrou ali, né, a expectativa matemática, que isso a longo prazo, ou seja, né, você começa a ter uma visão de que não é o valor que você ganha em um trade. Em um trade, beleza, você colocou em risco um percentual do seu capital e aquele valor que você vai ganhar ou você vai perder. Mas se você projetar isso em 200, 500 trades, qual que é aquilo ali que tá dando de expectativa matemática que vai te fazer, né? Então, aquele valor vezes os 500 trades é o valor que você vai, em média, ter ali de sucesso e tal. Então, não é o valor total, é o valor da expectativa matemática, que é onde que você vai, na média, ter o seu rendimento. Então, as pessoas acham que, acredito que a maioria das pessoas acham que é o valor que você ganha no trading, projeta vezes o tanto, vou ficar milionário. Não é assim que funciona. Se fosse tão fácil assim, né, todo mundo virava trader. Todo mundo milionário, né? Então, realmente, essa parte é super importante, ter esse conceito, né, porque o pessoal vê lá, né, muita mídia, o pessoal fala, ganhei tanto. Não, depende do quanto capital o cara colocou em risco, enfim, tudo isso influencia. Então, essa abordagem matemática, para mim, também, fantástico. Está ali, vamos que vamos. E a mentoria, que nem você falou, a pessoa conseguir sozinha é muito difícil. É impossível? Não. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade, um dom diferente, mas é um em não sei quantos. Mas, para você ter ali, você tem que ter uma mentoria, ver as dores que a pessoa já passou, já distribuiu, e vai focar. E a mentoria ela é legal porque você acaba... indo direto ao ponto, né? Você não precisa ficar ali cozinhando e, né, o treinamento que eu fiz, apesar de ter mentoria, não era uma mentoria focada, tinha muita gente na turma e acabava não tendo foco, perdia muito foco, né? E mentoria para mim tem que ser igual aula de inglês, você fazer uma aula de inglês numa sala com 30 ou uma aula de inglês private ali, que você está ali, você e o professor. Então, assim, isso muda muito. Né, o tempo de você ali tá junto ali. Isso é legal, porque você vai direto na ferida ali e resolve certinho. Né? E a sala operacional, a gente consegue consolidar tudo isso que a gente teve na mentoria
e trabalhar no dia a dia. Então, né, cada um olha um ponto, a gente está ali conversando, às vezes mesmo contando piada, mas a gente está vendo ali, às vezes não tem operação, a gente viu que não, aquele dia, putz, é um dia que não está propício para a nossa operação. A gente começa a conversar sobre mercado ou contar piada, mas a gente está sempre ali junto, trocando ideias e agregando alguma coisa. É muito válido assim, e passa, né, o dia e fora a amizade que a gente cria ali no grupo, né? Bacana pra caramba. Legal. Ou seja, o que a gente está falando aqui, então, para dar uma resumida, né, para o pessoal, a gente tá chegando a quase 1 hora de live ali, que eu tô vendo ali no relógio. Tirando o tempo. Mas, ou seja, quais são os pontos importantes que eu queria até usar da sua experiência, do seu depoimento para compartilhar com as pessoas? Ou seja, a primeira grande coisa é o seguinte, galera. Eu vou insistir de novo, porque eu acho que é fundamental e a galera continua batendo cabeça, e às vezes a gente vê como pode ser simples e vê tanta gente dando errado, 95% das pessoas que tentam dão errado, porque estão fazendo da forma errada por falta de orientação, por falta de instrução, por falta de conteúdo de qualidade. A gente baixa essa internet aí, a gente até faz piada na sala do tipo de conteúdo que o pessoal posta por aí, porque parece piada de mau gosto. É piada, É muito ruim. A gente fala, pô, mas como que o cara é esperado que alguém consiga se desenvolver com esse tipo de conteúdo, né? Então, galera, uma dica aqui, ó, tá aqui o André, testemunha, tá no 5º mês de resultado consistente. Na semana passada a gente falou com o Luiz, que entrou junto com o André, tá no 5º mês de resultado consistente. O que os dois estão falando aqui, vamos reforçar para vocês. A grande questão do trading tá em você compreender a natureza da habilidade de trading, né? Quando a gente fala de preparar habilidades emocionais, preparar habilidades comportamentais, preparar habilidades psicológicas para o trading, a gente está falando, tudo isso envolve e parte do momento que você entende a natureza da atividade. Essa historinha que o pessoal fala por aí, tem um monte de psicólogo falando um monte de bobagem, inclusive, né? Ah, porque se você não estiver bem com a sua esposa, você não pode operar. Se o seu filho tirou nota baixa na escola, você não pode operar. Se o seu cachorro comeu seus chinelos, você não pode operar. Problema todo mundo vai ter na vida todos os dias. Infelizmente, a vida é assim. A vida não é só um mar de alegrias, né? Imagina só, puxando um ganho. Imagina um neurocirurgião que vai fazer uma cirurgia lá naquele período, brigou com a esposa, ou sei lá, aconteceu algum problema, e naquele dia ele vai fazer uma operação de alto risco no cérebro de um paciente. Cancela a cirurgia. Entendeu? Então, assim, não adianta, cara. Ele tem que saber o que tem que ser feito. Ali, o trabalho dele é o trabalho dele. Ele tem que saber o que tem que ser feito. Porque, galera, todo mundo fala para vocês aí que um dos principais pilares do trading é a questão psicológica. Só que ninguém explica que a questão psicológica não é psicológica. A questão psicológica é cognitiva. Exatamente. Né? E qual que é o desafio da atividade de trading? Trading é uma atividade, como ela é diferente de tudo, é uma atividade antinatural, porque a gente tem que trabalhar com probabilidade. O nosso cérebro não é naturalmente adaptado para trabalhar com probabilidade. E ela é contraintuitiva, porque a gente lida com coisas que a vida inteira a gente foi desencorajado a lidar, como o risco e a incerteza, né? Esse é o desafio. Então, isso vai acendendo regiões, ativando regiões do nosso cérebro que não estão preparadas para receber essa carga de informação, não estão preparadas para lidar com esses desafios. E o que a gente fala de desenvolver habilidades mentais, emocionais e comportamentais é justamente através de métodos objetivos tratar dessas questões. E é isso que vai fazer a diferença no seu processo de evolução. A partir do momento que você busca e constrói essas habilidades, tudo fica simples. Que é o que o André está falando com outras palavras. Quer dizer, o processo dele, a chave dele virou, só foi possível ele ter os resultados que ele tem hoje, mudando, tendo consciência disso, aprendendo quais eram os gatilhos, por que isso acontecia, e trabalhando esses gatilhos na origem. É isso que possibilita com que ele opere hoje no mercado e extraia recursos com essa tranquilidade que ele falou, que chega a ser até tedioso. Aí, ó. E eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas é um livro que assim, é premissa -1 ali, básica de você. Quem quiser operar no mercado tem que saber, tem que ler esse livro, porque é um livro. Eu sempre falo que é obrigatório essa leitura. Esse livro é pré-requisito, não tem jeito, cara. É fantástico. Fantástico. Isso é um divisor de águas, né? Então, com certeza, ele te mostra muitas
muitas coisas, muitos paradigmas ali que você tinha na cabeça. Fala, puxa vida. Eu sempre falo pra galera, se você quiser ler, o que é melhor ler? 100 livros de análise técnica ou Trading the Zone? Trading the Zone, não tem o que falar. Porque isso prepara a cabeça, galera. Trade é uma atividade mental. Quando você tem o mental trabalhado, o mental preparado, as suas habilidades emocionais, comportamentais e psicológicas, você vai pro técnico. Porque assim, porque tem um negócio que a galera não entende, que é o seguinte, todo mundo busca a fórmula mágica, busca a estratégia operacional mágica, né? Estratégias operacionais que são capazes de extrair recursos do mercado de forma consistente são milhares, galera. Não tem uma, não tem duas, não tem 100, não tem 200. São milhares. A questão é o seguinte, o que impede o trader de pegar uma estratégia operacional que se prova lucrativa e fazer grana com essa estratégia operacional, operando essa estratégia no mercado? São as habilidades emocionais, comportamentais e psicológicas. Porque sem isso, você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, né? Porque o cara que só estuda técnica, esse cara vai ser um excelente analista CNPI. Agora você pega aí os analistas CNPI do mercado, eu quero ver um analista trader. E aí puxando outro gancho. Ah, beleza, então a gente faz aqui e vamos colocar um robô para operar. Beleza, o robô não tem sensação emocional, não sei o quê. Só que tudo bem, você vai pôr um robô para operar. Ele vai ter uma taxa de gain, uma taxa de loss. Você vai colocar ele para operar, se a pessoa que colocou ele para operar, porque o capital não é do robô, o capital é de quem contratou, de quem desenvolveu o robô, vai começar a ter drawdown ali. O cara vai lá e desliga o robô. Então, assim, não adianta, cara. Não adianta. Você pode pôr robô, pode pôr o que for, não vai adiantar nada. Então, se não tiver consciência da natureza, esquece. Pode pôr robô, pode fazer o que for. Ô André, o que você está falando é tão interessante. Outro dia eu vi uma entrevista do Henrique Breda, o gestor do Alasca, né? E ele estava falando que em determinado momento, lá, não me lembro de cabeça que momento que era, o fundo deu 300% de rentabilidade. 300% de rentabilidade. Ele falou assim, ó, menos de 20%, 30% dos cotistas conseguiram capturar. Porque a galera não suporta o vai e vem. A galera entra na alta, vende na baixa. No primeiro drawdown que você falou agora, a galera tá fora. Só que quando você olha para o fundo performou. Só que quem estava lá dentro não capturou. Como é possível? Mentalidade. Exatamente. É isso aí. Mentalidade. Então, galera, vocês estão procurando, olha só, consistência na atividade de trading. E vamos terminar a live, já que a mulher do André tá querendo bater nele ali já. Ela tá passeando. Eu tô de boa. Mas aqui acho que a live cai, né? Eu acho que sim. Tem uma galera, eu não sei, cada um fala uma coisa. Como eu não tenho experiência de live, tem gente que fala que cai com 1 hora, mas eu vejo o pessoal subir live de 1 hora e pouco, então eu não sei o que acontece. Mas pra gente não correr o risco, a gente respeita, né? Então é isso, pessoal. Se vocês querem consistência, olha só, o segundo depoimento que eu trago aqui, fora um monte de conteúdo que eu bombardeio no meu Instagram todo dia falando disso, falando de mentalidade, falando de habilidade emocional, comportamental, psicológica, falando de ser responsável, falar de usar risco. Trading não é uma atividade como a maioria dos perfis te vende por aí, que é você trabalhar 1 hora por dia, ir para a piscina, né? Se bem que no nosso caso aqui, o André é o nosso garoto da piscina, que tem game, ele já vai lá para a piscina operar de lá. Brincadeira. E na minha apresentação esqueci de falar, né? Sou cervejeiro caseiro também, né? Pô? Cervejeiro caseiro, pois é. Cervejeiro, isso tem outras habilidades aí importantes, né? Mas brincadeiras à parte, André, eu queria te agradecer, não só por estar aqui hoje, disponibilizando o seu tempo para estar conosco, mas por ter lá atrás acreditado também no meu trabalho, e a gente já está aí junto, né? Já construímos até uma amizade ao longo desses 5 meses, e eu queria te parabenizar por uma coisa, André, porque é o seguinte, o que eu mais vejo é a galera por aí se lamentando, porque não deu certo, porque eu estou tentando não sei quanto tempo, 2 anos, 3 anos, já quebrei não sei quantas contas e tal. Só que o cara continua fazendo a mesma coisa. Né? E sabe por que você tem resultado hoje? O Thiago está aí na live. Sabe por que o Thiago tem resultado hoje? Sabe por que o Luiz tem resultado hoje? Porque vocês quebraram este padrão. Porque vocês viram que não estava dando certo, vocês tinham um objetivo que era dar certo, vocês estavam com a cabeça aberta para ouvir alguém falar coisas diferentes, vocês investiram num treinamento novo, porque poderia não dar certo de novo, vocês já tinham feito vários treinamentos, né? É isso aí. Investiram num treinamento novo e aí está todo mundo consistente, feliz da vida. Mas por quê?
o mérito é de vocês, porque vocês fizeram o que tinha que fazer, né? A maioria das pessoas não fazem, o cara tá lá dando errado e fica dando errado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí sai do mercado e fala, day trade não funciona. É o famoso dar murro em ponta de faca, né? Não adianta. E é, infelizmente, o que a gente mais vê, né? Então, André, eu acho muito importante fazer essas lives, porque são pessoas... Porque uma coisa é eu falar no meu perfil, a galera fica ali, e tal, o cara tá falando para vender o peixe dele. Exatamente. Outra coisa é trazer as pessoas que estão lá operando no dia a dia, estão tendo loss quando tem loss, estão tendo gain. A gente faz fechamento dos nossos resultados todos os meses. Fizemos ontem o nossa reunião de fechamento. Todo dia, último dia do mês a gente faz para bater resultado. Todo mundo tendo os mesmos resultados. Todo mundo operando as mesmas operações. Não é nada subjetivo. Um conseguiu, o outro ficou para trás, o outro achou, o outro... Não. Todo mundo igual, o mesmo objetivo, com o mesmo norte, com a mesma bússola ali. Todo mundo olhando para a mesma direção e conquistando os mesmos resultados, né? Então, cara, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa antes da gente terminar, porque já vai dar nosso horário ali. Não, eu também agradeço, obrigado, e agradeço também você, ali o método, fantástico, a gente não tem aqui, não tenho palavras, porque é aquela história, a objetividade e fazer o que tem que ser feito né, definir trading em uma palavra fazer execução. A execução, ela vale, lógico, você tem um planejamento de todo a estratégia, mas se você executar o que tem que ser executado bem feito, é muito, muito gratificante mesmo. Para mim também é muito gratificante, André, porque eu sou um profissional aí que tenho 20 anos de mercado, 25 anos de mercado financeiro, dos quais 20 de banco. Então, o meu propósito com o perfil justamente é o que eu deixo explicitado lá, é ajudar traders em construção. Eu acho que é possível, né? E vocês são prova disso, quer dizer... Totalmente possível. Às vezes eu falo isso no perfil, vocês vão entrar aqui o primeiro mês, vocês vão estar consistentes. A galera acha que é propaganda enganosa. Né? Tem que pagar para ver, né? Vocês pagaram. Pagamos e estamos aí. E agora nós estamos dando, né, mostrando ao pessoal aí. Cara, vamos que vamos. Mas então, é isso. Eu fico muito satisfeito também porque é aquilo, né? Conseguir de fato entregar o que eu vendo, né? Com certeza. A gente vê que a maioria da galera faz curso por aí, sai frustrado, infelizmente, depois de não sei quantos cursos, não conseguem resultado. A maioria da galera que chega na sala é assim, né? Tem 5, 6, 7 cursos e nunca conseguiu, de fato, transformar aquilo em resultado, né? O que a gente vê é que muita gente quer vender curso. Eu até ficava com o pé atrás, falando, pô, mas peraí, né? A pessoa, ela quer viver ali da atividade. Na verdade, não é viver. Na verdade, o trading, ele te proporciona uma rentabilidade de um capital. É já o conceito errado. Tem muita gente que vende que você vai viver dessa atividade. Eu já parto do pressuposto que essa atividade ela vai te remunerar aquilo que você vai colocar em risco. Não existe retorno sem algo em risco. Você vai colocar alguma coisa em risco. Então, é uma parcela que você vai colocar em... A mesma coisa se for abrir um negócio próprio, você vai ter que colocar um capital em risco, uma atividade, se dedicar para correr um risco para aquilo. E o trade é a mesma coisa, enfim. Né? E é essa situação. As pessoas acham que você vai viver daqui. Não, é diferente. Você tem que entender a natureza. Se você tiver um capital operacional que comporte isso, e os custos que você tenha para viver, para manutenção da sua vida, caibam dentro da rentabilidade que você apurar desse capital, pode viver. É que a questão é que às vezes você está numa renda variável e de repente você pode entrar num drawdown que você, naquele mês especificamente, você vai ficar negativo. E aí, como é que você vai fazer? Então é bem complexo. Aí vem toda a questão do planejamento financeiro e tal, né? Então assim, não tem o que você... Mas é uma atividade em que você consegue remunerar bacana, não tem, né? Fazendo do jeito certo, da forma, né? Não igual todo mundo vende. A maioria vende sonhos, e as pessoas ficam frustradas, né? Então, é uma atividade chata, é uma atividade metódica, não adianta, né? Tem perfil e as pessoas acham que é só clicar ali e esperar acontecer. Não é assim que funciona. Tem método, tem uma porrada de coisa por detrás ali para você conseguir chegar. E quem quiser, tiver disposto, chega, né? Chega, não. É questão de vontade mesmo. Eu acho que essa mensagem fica. É para todo mundo que estiver disposto a pagar o preço e vamos quebrar esse paradigma que precisa não sei quanto tempo de tela, porque não precisa. Vocês são testemunha disso. Entrou primeiro mês, resultado. É isso. Dedicação e vamos que vamos.
Então, André, mais uma vez, cara, muito obrigado aí, então, pela confiança, em primeiro lugar, no meu trabalho, estarmos juntos aí, trilhando essa jornada juntos, né? E, porra, muito obrigado pela sua disponibilidade aí de tempo também, hoje à noite, dedicar um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar um pouco da sua experiência com a galera. Não, eu que agradeço aí, tamo junto. Precisando, tamo às ordens. Legal. E eu vou deixar então a live gravada para a galera que não teve oportunidade de assistir agora, assistir depois, né? E amanhã tem payroll, cuidado no mercado, galera. Payroll amanhã, 10h30 da manhã, vamos ficar de olho, né? Porque é esperado alta volatilidade no mercado. E depois, mais tarde, temos o Jogo do Brasil para encerrar a semana aí, né? A liquidez deve dar uma baixada. Valeu, André. Obrigado, cara. Valeu, Obrigado, Cleiton. Valeu, Thiagão. Valeu, Luiz. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite, então. Boa noite. Obrigado. Até mais. Obrigado.